Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, que com certeza está transcorrendo na maior normalidade, na maior tranquilidade para você e para sua família, ainda mais do que em outros domingos que nós passamos. Isso tudo é só você observar à sua volta. Nós não tivemos nenhum tipo de manifestação nesse final de semana. Essa gente que andou nos infernizando, fazendo ameaças, fazendo bravatas pela internet, os personagens dessa extrema-direita, todos eles, junto com as pessoas que acreditam nesses estelionatários, estão com o facho mais baixo. E vai baixar ainda mais, porque na medida que a figura finalmente vá para uma cadeia, aí ele vai ficar mais fora de circulação, os outros que estão com ele também vão ficar um bom tempo na cadeia, e tem mais gente na fila, que a gente não está nem prestando atenção, mas tem muitas pessoas que serão condenadas na mesma linha. Isso tudo está fazendo com que o nosso país respire outros ares. E hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens, notícias de última hora, porque o presidente Lula ele fez uma reação a tudo que Trump está fazendo em relação a nós, articulado aqui com a extrema-direita brasileira, que vai merecer muitas considerações e vai repercutir fora do nosso país. O presidente Lula usou ali uns vocábulos ali bem pesados em relação ao senhor Donald Trump. Esperamos que ele acorde dessa situação, que uma parcela da sociedade norte-americana que está contaminada pelas mentiras de lá, também despertem para as coisas que estão acontecendo por lá envolvendo o nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui alguns lamentos últimos aí do clã Bolsonaro, eles estão revoltados hoje com algumas cenas que rolaram pela internet, e vamos falar também de uma coisa crucial, fundamental. O discurso dessa gente da extrema-direita está começando a ter buracos no seu casco, no casco dessa embarcação da insanidade, e quanto mais a gente puder ajudar essa embarcação a afundar, melhor para todos nós aqui no Brasil e fora do nosso país. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito e que está tranquilo nesse final de semana, para que você venha se inscrever aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, porque isso tudo ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu sempre deixo no primeiro comentário essas informações fundamentais. E até o dia 24 de setembro você pode votar no nosso portal para a premiação do IBEST. E último recado, segunda-feira, agora, estarei às 10 horas da manhã numa live aqui com Pedro Rousseff, sobrinho da presidenta Dilma, vereador em Belo Horizonte, e uma pessoa que vai ter uma contribuição muito importante em relação à comunicação do presidente Lula. Não é pouca coisa, não. Bom, então, dito isso, vamos aos temas, né? Em primeiro lugar, como vocês já sabem, eu sempre faço uma resenha dos assuntos nos principais jornais aqui do Brasil, aos domingos, onde os colunistas mais importantes também fazem as suas resenhas, as suas publicações. Eu quero fazer um destaque hoje a essa coluna aqui da Dorit Hazarin. Gente, sensacional, tá? Vou ler aqui um trechinho para vocês. Tem esse título aqui, ó, Orgulho. Vou pegar aqui, porque de repente dá para vocês acompanharem também aqui na tela, né? Disse Dorit Hazarin. Julgamento dá orgulho. Carmen Lúcia foi concisa, de clareza não entediante, natural, o que é raridade entre as disputas por holofotes do colegiado. Bom, escreveu aqui a Dorit. Dependendo do que cada um faz da vida privada, 27 anos é uma medida de tempo que se esgota rápido. Tomem-se gigantes da cultura musical como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Faltou até colocar o Renato Russo também, né, que morreu aos 27 anos. Mas tudo bem, vamos seguir aqui na coluna dela. Cada um escolheu um viver de intensidade máxima, acelerada, que durou 27 anos. Morreram prematuramente, de forma trágica, deixando órfãs suas legiões de seguidores. No outro extremo está Jair Bolsonaro. A sentença de 27 anos e 3 meses de prisão, mesmo se algum dia reduzida para 1/6 de pena, ou aliviada para a prisão domiciliar, encontra um homem condenado a um perpétuo vazio. Então, quer dizer, é prisão perpétua, né? Do vazio total. O vazio da desumanidade que semeou. O que fez da própria vida em 70 anos? Desperdiçou-a, sempre em busca de atalhos, vantagens, conluios, arranjos. Como militar foi inglório.
chegou a capitão reformado por uma dessas maracutaias, mas a partir da sentença desta semana pode perder também a patente. Como parlamentar foi desprezível, juntando-se ao que de mais corrosivo na vida política nacional. E como presidente, envenenou de tal forma as instituições democráticas que algumas levarão tempo para ser sanitizadas. Uma delas, o STF, felizmente ficou de pé para julgá-lo. Ironicamente, a partir do voto soberano de 4 dos 5 togados da primeira turma do STF, que Jair Bolsonaro adquire agora uma marca inédita, histórica e indelével para chamar de sua. Primeiro ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderar uma organização criminosa armada para se manter no poder, além de 2 outros crimes consoantes. Nosso 11 de setembro também passa a ser uma data histórica de consequências ainda inalcançáveis. Mas ao contrário do golpe militar do Chile, que o Chile teve o golpe militar, né, que Bolsonaro tanto elogiou, né, num dia 11 de setembro também, né, e do atentado terrorista às Torres Gêmeas de 2001. Seu sentido exemplar e civilizatório dá orgulho. Ainda assim, Bolsonaro conseguiu escapar de ser julgado como ser humano. Ainda assim, Bolsonaro conseguiu escapar de ser julgado como ser desumano. Não existe tribunal para isso. Presidentes não são treinados para ter ou aparentar empatia, nem para fazer, às vezes, de pastores de almas doidas, escreve o jornalista John Dickerson, autor do The Hastest Job in the World, The American Presidency. Só que esse papel também faz parte do cargo por tragédias ocorrerem, e a nação precisa receber conforto e atenção do cuidador em chefe. É isso, né, gente? Um presidente da República, ele é um cuidador em chefe da nação, né? Ele tem que cuidar do seu povo. É conhecida a história do pai de um soldado americano morto na Guerra da Coreia, que enviou uma carta ao então presidente Harry Truman. Inclusa no envelope estava a condecoração militar Purple Heart, recebida pelo filho. O texto dizia: como o senhor foi diretamente responsável pela morte do nosso filho, pode ficar com essa insígnia para sua coleção de troféus. Lamentamos que a sua filha não estivesse na guerra para receber o mesmo tratamento dado a ele. Truman guardou a carta numa gaveta de sua mesa de trabalho até morrer. O desdém, o sarcasmo e a responsabilidade com Bolsonaro abandonou perto de 700 mil compatriotas. A morte por Covid durante o seu mandato permanecem sendo um libelo à parte na avaliação dos males que a sua presidência trouxe ao país. Embora estrangeira a condenação atual, a dimensão desse apagão cívico irreparável também faz parte do DNA do personagem julgado. O desprezo pela vida humana e a tentativa de desconstrução da normalidade democrática andaram de mãos dadas naquele país à deriva, capitaneado por um grupo de salteadores civis e militares. A presente ação penal é quase o encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, disse a ministra do STF, Carmen Lúcia, no voto que formou a maioria pela condenação dos réus. Aí terminando, gente. Foi concisa de clareza tão não entediante e natural, que é raridade entre as disputas por holofotes do colegiado. Única mulher entre os 5 magistrados da primeira turma e também a única mulher no total de 11 integrantes da corte, ela se referia especificamente à área das políticas públicas dos órgãos de Estado. Pois seria mais do que a hora que o atual ou futuro presidentes da República tirarem o Brasil do atraso e equilibrarem essa composição antediluviana, pelo menos antes do ano de 2060, quando Jair Bolsonaro, então, com 105 anos, poderá deixar de ser inelegível. Gente, que coluna, olha, usamos aqui um tempo bom aqui do nosso portal, mas eu não poderia deixar de fazer essa homenagem à Dorit, porque o artigo dela é solar, né? E eu vou colocar o texto integral na nossa descrição do nosso vídeo de hoje. Bom, entrando nesse domingo ainda, outros assuntos. Lula escreve a Trump: soberania e democracia brasileiras não são negociáveis. Gente, sensacional a carta que o Lula publicou no New York Times e certamente vai ter muita repercussão por lá.
O Lula fala das inconsistências todas, dos argumentos que Trump usou para taxar os produtos brasileiros, mostrando que dos 10 produtos americanos que a gente mais importa, 8 têm tarifa zero. A tarifa média chega a 2,7%. Então não tem justificativa. E o Lula dá uma pancada aqui nesse trecho aqui, além de outros, né? Disse ou escreveu Lula. Isso aí os americanos leem, os colunistas americanos leem, e vão fazer a reflexão sobre se o Lula está dizendo a verdade ou não, né? O governo Trump acusou ainda o sistema judiciário de perseguir e censurar empresas de tecnologia americanas. Essas alegações são falsas. Todas as plataformas digitais, sejam elas nacionais ou estrangeiras, estão sujeitas às mesmas leis no Brasil. É desonesto! Olha o que o Lula está dizendo. É desonesto, falando para Trump, né? Chamar regulamentação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção de nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio. A internet não pode ser um terreno sem lei, onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes. No final aqui, o Lula escreve. Deixa eu pegar o último parágrafo aqui. Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos, mas a nossa democracia e a soberania do Brasil não estão em discussão. Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2017, o senhor disse que nações soberanas fortes permitem que países diversos, com valores e culturas e sonhos diferentes, não apenas coexistam, mas trabalhem lado a lado com base no respeito mútuo. É assim que vejo a relação entre Brasil e os Estados Unidos. Duas grandes nações capazes de se respeitar e cooperar para o bem dos brasileiros e dos americanos. Bom, então tá aí. Muito interessante a coluna assinada pelo Lula, do The New York Times, né? E certamente nós vamos ver repercussões sobre isso. E aqui no Brasil, o chororô continua. O Carluxo fez uma publicação porque está magoado, que acha que o papai foi tratado de forma humilhante, porque teve essa escolta aqui, levando o genocida da casa onde ele está preso para o hospital. Vamos acompanhar um trechinho aqui. Aqui ao vivo na programação do CNN Newsroom. Essa imagem foi gravada há poucos minutos pela nossa colega Duda Cambraia, em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro. Temos 6 motocicletas, mais alguns veículos que demonstram ser da Polícia Penal, lá do Distrito Federal, chegando no condomínio que fica no Jardim Botânico. E Dudu não, né? O Carluxo ficou magoado. Carlos Bolsonaro critica escolta armada para o pai em hospital. Humilhação. Olha, vai que alguém quisesse fazer algum mal ao seu papai, né? Tem que ter proteção, né? Esse mundo tá muito louco, né, Carluxo? Aliás, qual é o problema? O papai não cultua tanto as forças policiais, ele não é as minhas polícias, o meu exército, a minha marinha, tá tudo em casa ali. Isso garante também que ele não tivesse nenhum lampejo de querer pular muro, né? Querer entrar numa embaixada, é importante, né? Enquanto ele foi para o hospital para cuidar da sua questão pessoal, ontem eu comentei com vocês que ontem o presidente Lula ele esteve acompanhando um mutirão espetacular que acelerou uma série de procedimentos, de cirurgias, de tratamentos, de exames complexos de muita gente aqui no nosso país. Gente, só isso já vale uma eleição de um presidente, porque nós tivemos aqui um genocida que nunca foi para um hospital abraçar um médico, abraçar um enfermeiro. Pelo contrário, ele deixou enfermeiros, médicos, todos os profissionais de saúde num pandemônio gigantesco, porque esses profissionais estavam tentando salvar vidas e esse assassino estava fazendo aglomeração, esse assassino estava conspirando contra a vacina, esse assassino estava jogando mentiras por todos os lados. Isso a gente não pode esquecer, não. Os grandes veículos de comunicação pararam de falar nisso, né? Mas eu acho que isso vai voltar à tona. Enquanto isso, o presidente Lula foi ver pessoalmente essas filas andarem, as filas do bem. Eu mostrei aqui para vocês no nosso encontro de hoje pelo celular. Agora eu vou mostrar aqui, eu acho que vai dar para ver melhor. Vamos ver aqui como é que foi essa história. E uma cena que me chamou muita atenção, acho que todos vocês também ficaram comovidos, né? Vamos lá. Aqui, quem está aqui eu estou gravando. Essa parte aqui me chamou uma especial atenção, porque o Lula, pequenininho, né, perto desse homenzarrão, que está se tratando de um câncer, esse homem desabou perante o Lula. E esse homenzarrão aqui está tentando salvar a sua saúde e a sua vida.
E ele sentiu especialmente emocionado de estar ali com alguém que está ajudando que ele salve a sua própria vida, né? Então, essa parte aqui, gente, é a parte muito emocionante, muito legal. Esse cidadão emocionado abraçando Lula, né? Senhora aqui, meu pai, você já fez o exame? Estou aqui para fazer agora boa sorte, querido. Deus por aqui não seja nada. Não é bem? Vai ficar no sono. Eu tive um câncer na garganta. Eu sei. O Lula fala, não sei se tem para vocês pegarem, eu tive um câncer também na garganta, olha, me tratei, me curei, você vai ficar bem também, né? Um pouco de fé. Senhor é o cara. Disciplina, viu? Muito obrigada. O Lula foi falar também com alguns indígenas, alguns irmãos indígenas que também foram deslocados para fazer alguns tratamentos, estavam esperando há muito tempo, né? Essa aqui agradece o Lula. Você passou aqui, né? Estou vendo nosso pai. É o pai. Pode ficar. Trabalha. Ela está esperando há quanto tempo para fazer os exames? Esse Desde exame? 2000. Então, gente, não é pouca coisa. Olha, não é pouca coisa. Eu não vou cansar de fazer elogio a isso. Enfim, críticas políticas são legítimas, como eu disse para vocês, críticas em relação a políticas econômicas, mas, olha, ter um presidente que é humano faz toda a diferença, né? E eu fiz questão de salientar isso, porque na mesma semana que Lula está ajudando aqui a salvar vidas aqui no nosso país, o genocida portenho, o senhor Milei, tirou dinheiro do principal hospital pediátrico da Argentina, que está provocando um pandemônio contra crianças que têm uma série de enfermidades. Agora, isso não está desassociado de uma política, de uma ideologia econômica, uma ideologia do neoliberalismo, ideologia da extrema-direita, que mistura uma série de personagens, e aqui no Brasil nós temos que tomar antídotos contra esses personagens. Na Argentina foi isso aqui, ó. Os médicos e enfermeiros nas ruas, na Praça de Maio, fazendo uma simulação de massagem cardíaca em crianças, mas eles nem fizeram um espetáculo, né, em cima de bonecos, não, usaram ali travesseiros com imagens de coraçõezinhos. Vamos pegar isso aqui. Garantizar el acceso equitativo y gratuito a la salud pediátrica, incluyendo un aumento de fondos, una recomposición salarial para los trabajadores del sector y la derogación de una resolución ministerial que Olha só a cena, gente, eles fazendo simulação de massagem cardíaca em criança. modificaba las residencias médicas. En respuesta al veto, los trabajadores del Hospital Garrahan, organizados en la Asociación de Profesionales y Técnicos, anunciaron una movilización para este viernes y un paro que se extenderá hasta el domingo. Gente, é um contraste muito grande. E aí a gente vê isso aqui, ó, Tarcísio elogia a política econômica de Milei e critica o governo federal. Então nós temos que desmascarar esses criminosos, porque o que o senhor Tarcísio está pretendendo fazer com o nosso país é exatamente isso que Milei está fazendo na Argentina. São os desalmados, os desumanos, os assassinos, os filhotes de genocidas que querem governar o nosso país novamente. A gente tem que denunciar isso desde já o tempo todo. Por isso que eu estou aqui e a gente não vai parar, não. Gente, obrigado por você estar aqui no nosso portal. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Espero você, que eu acho que a live promete, tá bom? Um grande abraço. Tchau.